Pronto, gravando. Pessoal, dando continuidade, todo mundo fez a atividade proposta, o pratique da semana, né? O Matheus veio me pedir para que eu aumentasse um pouco o prazo do questionário, devido que eu tinha colocado a data errada, coloquei setembro e era para ser outubro, tá? Depois veio outros alunos também me pedir que alterasse. Sendo assim, vou colocar até sexta-feira, tá? Mas não vamos deixar isso virar rotina, tá? Que praticamente todas as atividades de vocês eu andei mudando data. E nós, enquanto profissionais na área de gestão, nós precisamos de cumprir datas, né? Então, vamos abrir essa exceção mais uma vez, até mesmo porque eu tive minha falha também, mas a partir das próximas vamos cumprir essas datas, não vamos deixar pensando que o professor vai maneirar, vai liberar da próxima vez de novo. Beleza? Dando andamento, a gente falou sobre a logística integrada, onde tem as três principais atividades que nós chamamos de atividades primárias, né? Onde a gente faz as relações dentro da cadeia de suprimentos. Dentro dessas atividades, a gente tem uma, né, que é até, vamos falar assim, a queridinha da área da logística, que a gente mais fala, que é a área de transportes. Então, a gente vai fazer uma breve introdução sobre transportes e vocês vão ter uma disciplina mais completa, com cálculos e tudo mais, lá na frente, se eu não estou enganado, no quarto ou quinto período de vocês. Beleza? Então, vamos lá iniciar. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode abrir o microfone e me chamar. Porque acaba que às vezes vocês digitam aí no chat e eu não consigo ver. Eu queria, antes até mesmo de iniciar, eu queria um feedback de vocês. Está sendo produtiva as aulas? Tem algo que a gente pode melhorar? Né? O que vocês aí do outro lado têm a passar isso para a gente poder fazer um processo aí de melhoria contínua? Olha, Cassamar, a galera da turma aí tava falando que às vezes não dá tempo, é só de tirar as dúvidas, sabe? Porque como tá no Zoom, é só 40 minutos, às vezes o conteúdo você tá passando errado, aí fica dúvida, aí quando vai perguntar já acaba a aula e não tem como falar, sabe? Porque já cancela de uma Tranquilo. vez. Uhum. Esse problema foi resolvido. Eu tirei o escorpião do bolso e estou pagando o Zoom agora, então não tem mais essa limitação de 40 minutos, não. Tá? Então, em relação a isso, Então acho que era só isso mesmo, assim, que eu as vi, assim, tinha atividades são comentário e tal. tranquilas. Vai, Tá professor, tá tranquilo, tudo professor. Tá tudo certo. Ah, certo. bacana. Aqui a intenção não é... Eu até estou colocando um pouco menos de exercício, estou tentando pegar um pouco mais leve, porque eu sei que tem exercício e atividade em todas as disciplinas. Né? Então, estou tentando maneirar um pouco. Mas se vocês acharem que está muito pouco também, pode falar que a gente vai adequando. É Eu tudo acho um que poderia colocar mais questionários, tipo, igual a última aula, sabe? Igual a última atividade. Você gostou do questionário, então? Sim, porque a gente só tava no pratique. Só para Uhum. só pra ter comentário. Eu acho que deveria ter mais atividade. Não, O povo tá bacana. mal, eu vou ser crucificada agora, sabe que eu falei isso? Ainda vou colocar mais alguns, então, para vocês nas próximas. Eu particularmente, eu prefiro mais o pratique porque você tem que ler e fazer tipo, como se fosse um resumo, né? Então, você é obrigado a ler e construir com suas próprias palavras. Então, Mas acho que facilita mais. a última atividade que ele colocou tinha que ler, porque foi escrito. Acho que dá para a gente conciliar as duas coisas, né? O pratique eu acho interessante. Não sei se os outros professores estão utilizando algo parecido, eu acredito que não, mas é algo mais prático e menos teórico, né? Se a gente fica muito aqui falando, e de prática mesmo vocês não conseguem muita coisa. Certo. Daniele, fica brava não. A Érica tá chamando a outra de doida.
Não, gente, eu acho que é importante a opinião de todos, é assim que a gente vai construindo, tá? Beleza, então vamos começar aqui então o conteúdo de hoje. E caso tenha algum ponto a melhorar, né, ou às vezes se eu estou falando rápido demais, alguma coisa do tipo, vocês têm liberdade de chegar em mim e falar. A Érica já é minha aluna há muito tempo, ela sabe que eu sou bem acessível nesse ponto. Vocês estão entrando agora, mas podem ficar à vontade. Sou sobrado de vez em quando, né, Érica? Aham. Ei, Érica, esse ano a gente não teve os nossos caribó. Senti falta. Mas vamos lá. Ano que vem, espero que todos vocês possam fazer caribó com vocês também na festa junina. Pessoal, então falando sobre o fundamento de transportes, ele é uma das atividades primárias, né, juntamente com o armazenamento e a distribuição, onde muitas empresas, a área de transportes representa aí, às vezes até 70% de todo o capital investido, né? Então, por isso que é importante a gente dar uma atenção especial para essa área, não que seja só para essa área. Eu vejo muita gente que acha que que logística é só transportes. E, de fato, logística é, como a gente viu, uma cadeia que abrange várias áreas, né? E, então, a gente não pode ter essa visão que logística seja só transportes. Então, a introdução seria a movimentação de cargas absorve de 1 a 2 terços do custo logístico total, né? Então, ou seja, de 33% a 66%, né? Podendo chegar aí até 70%. Dando aí, então, o motivo e a necessidade de estudar a área de transporte de uma forma realmente diferenciada, né? Então, nós temos aí, por isso, o operador logístico precisa ser um grande conhecedor da questão de transportes, né? Então, todos nós temos que compreender essa questão da área de transportes. Então, eu vou trazer para vocês nesse momento que essa disciplina de fundamentos, ela vai fazer uma introdução de várias disciplinas de vocês. E lá na frente a gente vai ter algumas disciplinas que tem cálculo, que vai ensinar um pouco mais aprofundado sobre essa disciplina. A maior importância é que quando a gente tem um sistema de transportes eficaz, onde ele seja inteligente, nós conseguimos então ter uma maior concorrência, uma maior competitividade no mercado, né? Então a gente tem aí, por exemplo, as vendas de outros produtos podem ser realmente aumentadas com a sua penetração em mercados normalmente inacessíveis. Eu só vou conseguir ser competitivo se o meu produto consegue chegar em outras praças, outras cidades, outros estados, se ele tiver preço competitivo no mercado. Caso contrário, eu não consigo ser competitivo no mercado e quem vai ditar isso vai ser o transportes. Por isso que vocês não veem marcas de água mineral que não seja envasada na nossa região. Porque o seu custo de transporte, o seu custo de produção dela, a maior parte está envolvida com o custo de transportes. Então, todas as águas minerais que vocês forem pegar, se vocês forem pegar, até peguei um aqui para confirmar, vocês provavelmente não vão conseguir ver, mas essa aqui mesmo foi vazada em Anápolis, né, que é da água cristal. Mas se eu for pegar várias outras marcas, elas também serão envasadas ou em Anápolis ou em lugares próximos, como Alexânia, Hidrolândia, Goiânia. Quando eu começo a fazer longas distâncias, ela começa a ser um negócio inviável. E isso se aplica em diversas situações, ok? Tiago, rabisca não.
os bens de fora da região têm efeito estabilizador sobre os preços de todos os artigos semelhantes disponíveis no mercado. Então, ele vai gerar um sistema eficaz, uma competitividade melhor. A gente fala também da economia de escala. Mercados ampliados significa custos de produção mais baixos. Quanto mais em minha capacidade de produção, mais barato vai ser meu produto. Porque eu tenho uma maior capacidade de comprar produtos em maior quantidade, eu tenho condições de ofertar esse produto em escala para o meu cliente, então eu vou conseguir também ter redução nos meus custos. Então isso gera uma economia de escala, né? E a gente consegue reduzir preços, né? Então, por que será que uma água mineral da Cristal, por exemplo, ela custa R$ 1? E uma água mineral Perrier, aquela que vem até em garrafa de vidro, ela custa lá 10, R$ 20. Porque a Perrier, ela é a original, né? Ela é envasada apenas em serras na França. Então, até chegar aqui, ela vai vir ou por navio ou por avião. E tem todo o custo de transporte envolvido nesse processo. Claro, além da agregação de valor, por ser uma água diferenciada, vamos dizer. Então, o custo de transporte barato garante aí uma maior redução nos preços e uma maior competitividade nesse mercado. E um custo menor também gera vamos falar assim, um valor agregado maior para os produtos. O usuário de transportes tem uma ampla gama de serviços à sua disposição, girando em torno de 5 modais básicos: o hidroviário, o ferroviário, o rodoviário, o aeroviário e o dutoviário. Então, se a gente pegar uma matriz nossa, a gente vai observar que no Brasil a maior parte é rodoviário. Porém, as nossas importações e as nossas exportações são prioritariamente enviados pelo modal hidroviário, né? Que é o que utiliza rios ou mares. O ferroviário ele é utilizado geralmente para cargas mais baratas, né? Porém grandes volumes, minérios, seria ideal para grãos, né? Ou produtos semi-acabados também utilizariam aí todo esse aparato aí do ferroviário. E já o aeroviário geralmente é destinado a cargas mais caras, mais leves, de menos volume. Então, medicamentos, vacinas, e tudo aquilo, ouro, dinheiro, né, transporte de valores, tudo aquilo com valor agregado maior, ou que necessita de ter prazos determinados, é trabalhado então em cima do aeroviário. E por último, nós temos o dutoviário, que são transporte através de dutos. Um bom exemplo do dutoviário seria a própria água encanada, o esgoto, né? São tipos de transportes também que são trabalhados aí e que são muito utilizados, apesar que a gente não associa esses pontos. Um serviço de transporte é um elenco de características de desempenho comprado a um determinado preço. A variedade de serviço de transporte é quase ilimitada. Então, se eu quero um produto mais rápido, né, que ele chegue mais rápido, eu tenho que preferir um transporte aí, por exemplo, aeroviário. Se eu posso esperar, eu tenho um transporte rodoviário. Né? Do mesmo jeito, mesmo o transporte rodoviário, ele pode ter padrões e níveis de serviço diferentes. Vamos comparar com os Correios. Eu tenho a opção de enviar uma encomenda dos Correios como carta simples, como PAC, como SEDEX, e o SEDEX 10.
válido apenas entre capitais. Se eu envio PAC, talvez esse produto vai demorar aí de 7 a 10 dias para chegar no meu cliente. Se eu mando SEDEX, vai demorar aí de 2 a 3 dias para chegar. Então, ele tem a maior prioridade no processo de embarque e desembarque, a forma de locomoção dele, a forma de distribuição, são totalmente diferenciadas. É nesse ponto que a gente fala que a gente começa a pagar pela qualidade do serviço. Da mesma forma, eu friso para vocês, nós temos prestações de serviços X e Z, por exemplo, onde uma tem um nível de qualidade e um custo, e outra tem outro nível de qualidade e outro custo. Ambos vão dar os mesmos resultados, ou quase os mesmos resultados, né? A tarefa da seleção de serviços não é tão assustadora quanto parece à primeira vista, pois as circunstâncias que caracterizam determinada situação de embarque muitas vezes acabam limitando essa opção a um punhado de possibilidades razoáveis. Então, a gente vai observar que as formas são inúmeras, né? Porém, a gente tem que escolher ou trabalhar em cima dessas possibilidades adequadas. Então, para cada negócio, eu vou ter uma especificidade de tipo de transportes a serem trabalhados. Exemplo, para engenharia, né? Então, eu praticamente não utilizaria um transporte hidroviário, né, para transportar alguma coisa da linha de engenharia. Porém, se eu for trabalhar aí com algum produto de importação da área hidro, né, pode ser que eu trabalhe com o transporte marítimo. Então, por exemplo, alguma importação de algum agregado especial, de alguma pedra para acabamento, então eu utilizaria. Mas, de forma geral, a gente sempre busca questões que estão próximas, né? Por isso que eu tenho materiais de acabamento, eu tenho uma cerâmica ali que vai custar R$10 o metro, até menos. E eu tenho porcelanatos que custam ali 200, 300, R$500 o metro quadrado. Então, isso tudo vai depender da agregação de valor que esse meu produto tem dentro desse meu processo. As características básicas para todo serviço baseiam-se no preço, né? Então, se eu tenho preços mais altos, entende-se que a prioridade, a forma de trabalho também será diferenciada. Então, teremos aí resultados um pouco mais agradáveis. Outro ponto é o tempo médio de viagem, né? Se eu trabalho com... muita gente tem a agilidade, a precisão. Exemplo, da empresa que eu faço parte, lá, todas as minhas entregas no estado de Goiás, se eu enviei hoje, 6 da tarde, amanhã, 8, 9 horas da manhã, está sendo entregue para o meu cliente. Então, é um valor que eu pago para essa agilidade e para que atenda o meu cliente de forma mais ágil e de forma que seja interessante a ele, né? Então, eu teria outras opções que demorariam mais, com custo menor. Porém, você tem que levar isso na ponta do lápis e verificar o que de fato é interessante para o seu cliente, né? Porque nem tudo que é barato compensa. A variabilidade do tempo de transporte, de trânsito, né? A mesma coisa que quando a gente pode escolher ir para Goiânia de carro próprio, você gasta ali 45, 50 minutos. Você pode ir de Uber, né, que vai ter um custo mais elevado, vai ser um tempo parecido com esse. Ou você pode ir de Araguarina, que vai gastar ali 1h30, 2 horas, com custo bem mais baixo, talvez ele 3 vezes mais barato. Aí eu tenho que analisar o que compensa, o que não compensa dentro dessa minha análise. E perdas e danos. Quais são os riscos, né? O perca de tempo, quanto vale minha hora que eu estou dispendiando ali para fazer esse trabalho, ou esperar esse meu produto. Será que compensa eu pagar mais caro para que a entrega desse produto seja mais ágil?
Talvez sim, talvez não. Então, isso tudo tem que ser ponderado. E hoje, tem uns transportes rodoviários, aeroviários, que estão tão baratos quanto os transportes rodoviários. Daí, quando faz algum contrato com a Azulcargo, GoLog, Tancargo, a gente consegue ver aí vários valores competitivos com os próprios rodoviários, de questão de tempo, de horas, né? Às vezes eu consigo despachar um produto para São Paulo, de manhã e à tarde o meu cliente já consegue retirá-lo no guichê da companhia aérea, né? Que é algo extremamente interessante, principalmente para produtos que tem fácil, perde muito fácil, né? Então é uma opção bem interessante para esse tipo de negócio. O preço, né? O custo de transporte para o embarcador é simplesmente a taxa da linha de transporte dos produtos, mais despesas complementares adicionadas aos serviços, né? Hoje, todas as vendas, elas são acompanhadas de seguro, né? E por mais que pareça ser algo bobo, uma grande parcela desses produtos são avariados ou são perdidos. Na empresa mesmo que eu tenho, a gente observa aí que às vezes 10 a 15% do que é enviado sempre dá algum tipo de problema. Extravia volume, estraga volume e assim por diante. Então, essas despesas complementares está aí principalmente relacionada a seguros ou taxas, impostos, pedágio e coisas do tipo. O preço, no caso do serviço alugado, a taxa cobrada pela movimentação de bens entre dois pontos, mais adicionais perfazem o custo total do serviço, né? Então, quando você tem um serviço aí pré-determinado, por exemplo, que a gente pode citar até mesmo um transporte como o Uber, a entrega pelo iFood e assim por diante. Os adicionais, como eu falei, taxa de embarque, entrega no destino, os impostos, seguro, preparação para algum tipo de embalagem adicional, caso seja necessário para a segurança do produto. Quando o embarcador é proprietário do serviço, o custo do serviço surge na alocação dos custos relevantes para uma determinada remessa, né? Então, os serviços relevantes para uma determinada remessa. Por exemplo, eu vou ter uma carga fracionada, porém, eu mesmo tenho meu veículo, eu mesmo vou transportar, esse custo tem que ser levado em consideração na formulação do preço do produto. Senão, quando você não faz esses cálculos, a gente corre risco, então, de ter uma falsa impressão de ter lucro de algo que de fato não tem. Entre os custos relevantes figuram itens como combustível, salário, manutenção, depreciação de bens e custos administrativos. Existe esse cálculo que eu tirei lá do livro do Balu. Eu acho que alguns de vocês até devem ter ele em casa, vocês podem olhar lá, né? Podem não estudar, não aprofundar. Dos custos de tonelada por milha. Claro, esses valores tem que ser atualizado, né? Se eu não me engano, eles são de 2016, 2015, esses dados. Então, já está um pouco ultrapassado. O ferroviário, ele tem um custo aí de 2,28 dólares
por tonelada milha transportada. O rodoviário, ele tem um custo de 26,19 dólares por tonelada milhas percorridas. O hidroviário, a média de 0,74, o dutos 1,46 e o aeroviário 61,20, né, por tonelada por milha percorrida. A gente pode observar, então, que se eu comparo o ferroviário com o rodoviário, está dando aí quase 13 vezes mais caro, né? Porém, a gente sabe por dados históricos que o Brasil foi construído em cima de rodovias, ele não foi pensado ou projetado para ter para ter um fluxo, né, ferroviário e sim rodoviário. E, claro, se a gente for comparar o hidroviário, é muito mais barato, e o aéreo, então, seria em torno de 3 vezes, né, quase 3 vezes o valor, 2 vezes e pouco, quase 3, o valor do aeroviário. Quando a gente analisa essas características, temos que ter muito em mente o tempo de trânsito e da variabilidade, sendo objetivo fazer comparações entre o desempenho dos meios de transportes. O mais justo é mensurar o tempo em trânsito porta a porta, mesmo quando esses transportes envolvem mais de um tipo de modal, né? Porque o único tipo de modal que vai conseguir pegar na porta do seu fornecedor e levar até a porta do seu cliente vai ser o rodoviário. Todos os outros vai ser necessário fazer algum tipo de complementação nesse transporte. Então, a variabilidade diz a respeito às diferenças normais em que ocorrem entre embarques feitos em modos diferentes. Eu tenho que considerar como variáveis que podem provocar demoras, como condições do tempo, congestionamento de tráfego, números de escalas, diferenças de tempo necessário para a consolidação da carga, ou seja, para montar a carga ou para descarregar. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Condições do tempo afeta muito o transporte hidroviário, né? Afeta também o aeroviário, né? Já o transporte duto e ferroviário e rodoviário praticamente não tem tantos efeitos, são menores. Né? Então, a gente tem aqui, quando a gente faz essa experiência, entre o tempo de trânsito, cerca de 16 mil embarques militares industriais, por serviços selecionados de transporte. Então, eu começo a fazer todo um parecer aqui. Então, quanto mais eu percorro, a gente observa que, às vezes, não é tão ágil, né? O tempo médio começa a ser mais demorado, né? Então, para mim transportar uma centena de milhas, e o trânsito em média está ali entre um dia para quase todos os tipos de transporte. O que não justificaria nesse caso, então, eu pagar ali 3, 4 vezes mais caro para mandar pelo aeroviário, tá? Agora, quando eu falo que vai ser 400 milhas, já começa a mudar o cenário. O transporte rodoviário, né, o transporte aéreo, ele vai chegar ali praticamente junto com o rodoviário. Então, o custo ainda não compensa. Já quando eu pego uma carga de caminhão fracionada, deixa eu pegar um negocinho aqui para facilitar para vocês verem. Pronto. Então, aqui, o rodoviário e o aéreo, ele está praticamente igual. Já quando eu pego uma carga fracionada é aquela carga que eu tenho vários clientes no mesmo veículo. Então, eu tenho que fazer um pinga-pinga danado, e isso faz que demore mais o trabalho. Eu já demoraria aí um tempo de trânsito
em torno de 6 a 7 dias. Não, em torno de 5 dias. E no aéreo e rodoviário, no máximo 2 dias. Quando eu pulo já para 1.000 milhas, já começa a ficar interessante, porque eu consigo entregar pelo aéreo em torno de 2 dias ainda, 2 dias e meio. Já quando pelo rodoviário com carga fechada, direcionado, eu vou demorar em torno de 4 dias. Então, 1 dia e meio, 2 dias a mais. E quando eu falo ali, então, de carga incompleta, eu estou falando ali de 6 dias, 7 dias em torno. E o ferroviário, ele demoraria em torno de 9 a 10 dias. A velocidade no transporte rodoviário no Brasil é em torno de 36 a 40 km por hora. É muito lento se comparado à velocidade dos outros modais. Só que ele não tem interrupção, né? Ele não fica parando em um veículo, ele consegue carregar e descarregar muito mais rápido. Por isso, quando eu faço longas distâncias, ele começa a ser um pouco mais competitivo no processo, né? Então, quando eu vou dirigir ali, por exemplo, 2.700 milhas, ele está bem próximo ao que uma carreta faria também, porque ficaria muito no pinga-pinga e isso vai atrasando o meu tempo. A variabilidade do tempo de viagem é uma medida da incerteza no desempenho do transportador, né? Então, eu tenho que ter uma segurança para que essa variabilidade não seja muito grande, até mesmo porque o cliente ele faz ali um cálculo para não ter um estoque muito grande e não faltar o produto. Caso esse transportador não seja de confiança, não cumpra os prazos, isso vai deixar a desejar no meio do caminho. O trem ostenta a maior variabilidade do tempo de entrega e o avião o menor, com os caminhões situados entre esse extremo, né? Então, quanto o avião acaba que ele é rápido, se eu for fazer um curto espaço, eu tenho embarque e desembarque que demora. Mas se eu fazer um longo percurso, eu vou ter apenas um embarque e um desembarque, o que começa a ser interessante. Então, cargas aéreas, ela começa a ser interessante ali a partir de 13.000 milhas, né? Até 1.300 milhas. Menor que isso, ela praticamente não compensa, porque o tempo dela vai ser quase igual de uma carga fechada, por exemplo, e com um custo 3 vezes menor. Quando se considera a variabilidade em relação ao tempo médio de trânsito dos serviços de transporte, o avião é o que menos confiável e o caminhão com carga completa o mais confiável. Por quê? Acontece muito problemas de situações climáticas, como eu falei antes. Então, se eu estou com o tempo fechado, se eu tenho algum problema na pista, tudo isso vai interferir e pode ocasionar em não permitir a decolagem daquele veículo, né, daquele avião. Comparação de tempo em trânsito em faixa de tempo de 95% dos embarques em dia, em vários serviços de transportes e milhagens. Então, quanto menor a milha aqui, deixa eu pegar o... Desculpa. Então, quanto menor a milha, né, a média de prazos da confiança começa a ser algo não interessante. Tanto é que para dados menores que 49 milhas, nem tem dados para o transporte aéreo, seja ele aéreo ou um expresso, aquele mais rápido, né? E quando a gente pega já milhas mais distantes, ele começa a ser mais interessante do que os outros índices, os outros indicadores.
Aquilo que eu comentei com vocês, que é um grande problema da área de transporte, são os danos e perdas. Muitos produtos avariados, produtos faltando, né, e uma série decorrentes desse processo. Então, dadas as diferenças entre os transportadores no tocante à capacidade de movimentar suas cargas, com maior ou menor índice de danos e perdas, a experiência nessa área torna-se um dos principais fatores na opção por um determinado transportador. Ninguém quer ter o desgosto de ter que ficar trocando mercadoria, ninguém quer ter o desgosto de ficar verificando o que de fato aconteceu ou não, né? E assim por diante. A condição dos produtos é uma das mais importantes considerações em matéria de serviço ao cliente, né? Por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma mercadoria que chegou trincada, descascada, né, produto avariado. Isso é considerado um dano, né, até mesmo uma perca, porque como que eu vou vender um produto trincado, quebrado para o meu cliente, né? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Quando isso acontece, ou a transportadora vai assumir esse custo, né? E quando ela não assume, o jeito é trocar de fornecedor. Dentro do ferroviário, a ferrovia é basicamente um transportador de longo curso e baixa velocidade para matérias-primas. Aquilo que eu falei, aquilo que é necessário grandes volumes e geralmente tem um baixo custo agregado. Então são produtos mais baratos e com um custo menor. E cargas fechadas. Não é compensatório, o trem fica parando, fazendo pinga-pinga, porque fica muito caro. A velocidade relativa baixa e curtas distâncias diárias percorridas refletem o fato de que maior parte, 86% desse tempo de trânsito, é empregada nas operações de carga e descarga, movendo-se de um lugar para o outro dentro dos terminais, classificação e montagem de vagões nos trens e no tempo ocioso característico das temporadas de baixa demanda dos vagões. Então, tem períodos que vai ter uma demanda maior, principalmente nos períodos de safra e entre safra, mas eu tenho períodos também que não vai ser interessante essa permanência. Existem dois tipos de formas legais, né, e comuns. No Brasil, a gente, sei lá, vou chutar um dado aqui, mas em torno de 90% do que é das rodovias no Brasil, ela é privada, ou existe uma concessão de utilização das ferrovias. Por isso mesmo que acaba que não é incentivado, não é interessante para o Brasil trabalhar em cima do transporte ferroviário. A boa parte é da Vale, que é uma empresa privada, né? Tudo bem que a União tem uma participação, mas ela é privada. E também a Petrobras tem algumas linhas, e algumas empresas como Sadia, né, a BR Foods, e algumas outras líderes como Cargill, Los Dreyfus, Caramuru, tem também alguns trens, alguns vagões para fazer esse transporte. Por isso que transporte coletivo de pessoas praticamente não existe no Brasil por trem. Existem umas poucas linhas que já foram abandonadas por não serem mais economicamente viáveis, e são utilizadas então para turismo. Então, algumas situações vocês conseguem ainda ver por turismo. Os transportes privados da sua parte servem exclusivamente para os seus respectivos proprietários, é aquilo que eu tinha acabado de falar para vocês anteriormente. O movimento ferroviário é quase totalmente público. O serviço ferroviário comum é principalmente a carga completa. Então, como eu falei, não trabalha com carga fracionada, porque para eu fazer um transbordo de um vagão, tirar, colocar, isso leva muito tempo e isso torna-se a atividade inviável. É possível oferecer uma taxa CWT de 45 e 36 kg por múltiplas cargas completas. Esse é um dado
que vai servir para vocês calcular isso lá na frente, tá? Nem vou entrar em detalhes, porque não vai ser passado esses cálculos para vocês fazer nesse primeiro momento. Mais barata que a taxa de carga fracionada, né? Claro, tudo que é fracionado é mais caro. Né? Mesmo jeito, se você for comprar um pacote de 5 quilos de arroz, é um valor X. Você vai comprar um pacote de 1 quilo de arroz, não é o valor de 5 dividido por 5. O pacote de 5 quilos não vai ser dividido por 5 para vender por apenas 1 quilo, porque teve o custo desse fracionamento. Da mesma forma funciona dentro do transporte. Quase todo o transporte ferroviário é feito na modalidade carga completa, né, que é a abreviação. Trens de mercadoria único ou trens unitários oferecem redução de 25% a 40% em relação às tarifas de carga completa e fretes únicos. O rodoviário, né, é um serviço de transportes de produtos semi-acabados ou prontos, né, ou acabados, carga fracionada, já começa a ser interessante, porque ele tem essa flexibilidade de pegar na porta do fornecedor e deixar na porta do cliente. Então, aí começa a trabalhar com LTL, que é essa carga fracionada. E também tem cargas destinadas completas, que também vai ter um custo mais atrativo. Mas nem todo mundo vai comprar por exemplo, vou comprar uma carreta de soja. Talvez eu vou lá e compro 1.000 quilos de soja, e assim por diante. Cargas rodoviárias têm sempre menor porte que as ferroviárias. O volume, né, com uma carreta, um bitrem transporta, com certeza é bem menor do que os vagões são capazes de transportar. A vantagem inerente do transporte rodoviário é o serviço porta a porta, sem necessidade de carga ou descarga entre a origem e o destino. A frequência e a disponibilidade do serviço. Então, para que eu possa fazer uma carga e uma descarga de uma ferrovia, eu tenho que ter o porto. Para a rodovia, não. No rodoviário, eu consigo parar em qualquer vila, em qualquer beco, em qualquer lugar. Então, a frequência e a disponibilidade é referente a essa questão. A velocidade e a comodidade inerentes aos serviços porta a porta, além da classificação comum e privada dos transportadores, o transporte rodoviário oferece ainda serviços contratados, né? Então, eu posso terceirizar esse meu serviço. Os embarcadores fazem um arranjo contratual com a finalidade de conseguir o serviço mais apto a atender determinadas necessidades especiais do seu negócio, sem incorrer em despesas de capital ou problemas administrativos relacionados com a propriedade privada de uma frota de caminhões. Se for pegar dados estatísticos e dados matemáticos, é inviável para a indústria ter caminhões como frota própria, né? Por quê? Porque ele tem um custo muito alto que ele poderia empregar naquilo que ele de fato é expert, né? Comprando um equipamento novo, investindo em algo novo, em vez de ficar colocando o seu patrimônio, o seu ativo em veículos que muitas vezes causam problemas trabalhistas, problemas de acidente, perdas, roubos. Então, você minimiza essa situação. Empresas transportadoras, o negócio delas é fazer transporte. Então, aí já justifica para ela fazer esses investimentos. Então, é aquilo que o pessoal sempre prega, o foco de trabalho de cada uma das áreas. Pessoal, deu 20 e 20, vou deixar 10 minutos aqui, e eu paro aqui então, só para a gente não perder, ter um espaço para vocês fazerem perguntas e participar. Marcos, quer fazer alguma pergunta? Marcos Adorno. Não?
Apertou aí a mãozinha sem querer? Tá. Alguém aí da sala tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tem alguém na sala Oi. ainda? Professor, É, Ana Vitória, mas é a Carol. Deixa eu falar. é. Eu cheguei atrasada na aula porque eu estava acompanhando minha sogra numa consulta, tá? Tudo bem. Lá em Goiânia. Aí eu cheguei atrasada. Tudo bem, meu. Tá ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Não, eu tava falando, meu microfone tava desligado. Eu Ah, cheguei entendi. atrasado aí, mas, assim, a aula, mas eu peguei aí um bom tempo da aula. Foi mais sobre transporte, né? Custo-benefício, É, tempo, hoje tipo de seria essa transporte. parte introdutória da parte de transporte. Certo. Os 40 minutos foi sobre isso. Isso. Na verdade deu 50 minutos já. Não, porque eu cheguei 10 minutos atrasado, deu problema lá Ah, no tá. serviço lá. Tranquilo, a aula está sendo gravada, tá, Marcos? Aí depois você pode acessar lá no ícone aula síncrona do Uhum. módulo e você vai assistir ela completinha. Pode tirar alguma Começou que dúvida? horas? 7h30? 7h30. Ah, não, então perdi uns 10 minutos, 10 a 15 minutos. Mas deu para Tranquilo, pegar bem. sem problemas. Professor, o Então, que aconteceu com aquela aula do senhor gravada de 20 segundos lá, que eu não entendi? O pois Moodle. é, depois que eu vi isso hoje, que eu acho que eu coloquei errado lá. Eu vou tentar rastrear qual que é a correta e colocar lá para vocês novamente. Foi um erro meu. Ah, não, beleza. Porque eu fiquei sem entender, pai. Acho que aconteceu alguma coisa aí. Foi um erro operacional. Olha só, Outra coisa, professor Luciane. Mar, Sim? já foi corrigido todos os questionamentos ou não? O senhor dá retorno, feedback no e-mail? Alguns eu já comecei a corrigir, tá? Os questionários são correção automática, já tem a nota no final. Os Uhum. pratique que eu tenho que ler, eu fico lendo um por um. E como são muitas turmas, tá demorando um pouquinho para me fazer todas as correções. Mas Ah, eu vou dar entendi. eu devo correr aí para a gente tentar agilizar isso quanto antes para todos. Mas na Tem soma o uma, senhor dá feedback no e-mail, né? Não, não, na própria plataforma. Ah, tá. professor, tem uma pergunta aí no chat. Vou fazer aqui, é da Luciane Couto. Por que o modelo de carga ferroviária, sendo um custo menor, não é mais usado? Luciane, por uma questão histórica. O Brasil ele foi preparado para ser um país com uma malha rodoviária, por questões de emprego, para vir indústrias automobilísticas para o Brasil, para o consumo do combustível, né, da empresa que domina, que é uma estatal, que é a Petrobras. Por isso, e que nunca foi interessante para os governantes trabalhar em cima da malha ferroviária. A gente tem uma malha ferroviária muito pequena e as poucas que tem, a maior parte é privatizada. Vale frisar ainda, Luciane, ainda mais a gente que está em época política, uma rodovia se faz em 4 anos, né? Que é o período que está ali o político no trabalho. Mas uma ferrovia não faz em 4 anos. Então, uma ferrovia fica no meio do mato, no meio das fazendas, e só é transportado geralmente ali produtos. E na rodovia passa pessoas, passa carro, bicicleta, cavalo, o que seja. Então, não gera voto, não é interessante politicamente falando. Por isso que, infelizmente, apesar de ser mais viável, no Brasil não tem infraestrutura para o ferroviário. E a gente observa ainda, Luciano, se você pegar a malha dos Estados Unidos, é praticamente o inverso do Brasil. Né? Então, a gente tem aqui hoje no Brasil em torno de 70% da malha é rodoviária. A gente pega ali 15% da malha ferroviária e o restante é dos outros modais. Nos Estados Unidos, 70% da malha deles é ferroviária. Lá você não fica vendo caminhões passando nas rodovias.
né? Então, as rodovias lá entende-se que não é para transportar cargas, no máximo um fracionado, ou para passeio, ou para carros, né, menores, ônibus e assim por diante. É uma questão realmente cultural. Mais alguém? Não, não. Deixa eu começar a dar ponto. Pergunta. Professor, pois é, o Brasil é muito fraco nessa questão, né? Isso por causa de uma questão de adaptação há muitos anos atrás. Eles têm investido mais em malha rodoviária. E até hoje a gente paga por isso, né? E quando fomos fazer com a ferroviária, aí vira essa bagunça. A nossa Norte-Sul é mais velha do que eu. Começou a fazer ela antes de eu nascer. E eu acredito que eu vou morrer e não vai terminar. Nossa, professor, você está doido. Foda. É complexo. Mais alguém? Vamos lá, a gente tem alguns minutos ainda. Vamos gastar tudo aqui hoje. A aula hoje foi meio calada, só o senhor que falou hoje, o senhor deu até sono. Você viu? Vocês fiquem do outro lado aí. Eu fico parecendo que estou tirador de espírito aqui. Eu fico chamando vocês, ninguém me responde. Eu fiquei sem graça de responder, porque eu já estava atrasado. Tranquilo. Érica, tem alguma pergunta, Érica? Isso aqui é muito lado. Faz uma pergunta para mim, Érica. Tá vendo? A Érica nem tá aqui, né? Senhor, então... Senhor, Oi. deixa eu falar. Nossa. Se você for ver aqui. Tem um áudio ligado. Eu desliguei. Tá, a Érica, eu acho que ela não tá aí, tá vendo? É igual esse chamador de espírito. A Érica, aparece. Desce, mulher. Tá vendo? Não aparece. Ah, tá aqui, ela tá com vergonha. Professor, tem uma pergunta. Sim. Como eu faço engenharia civil, essa área da logística e transporte, como seria também o custo, no caso, para eu calcular assim, ferrovias onde possui menos trânsito, ou então até o bem-estar do próprio transportador? Como seria, assim, esse cálculo para a área de engenharia especificamente? Então, pensando na construção das ferrovias, seria isso, Aurélio? Não, tipo, mas na construção civil, vamos supor, eu tenho que analisar onde está uma loja de telha, tijolo e o tempo que ela gastará para chegar até a minha obra, para eu poder fazer um cálculo para terminar, entendeu? Para Entendi. dar para o cliente. Para você, para essa sua determinada necessidade, é inviável o ferroviário, tá? Porque são produtos que eles têm que ser comercializados mais localmente. Senão você vai pagar muito caro o custo de transporte. É igual eu falei da água, né? Cimento, então geralmente sempre tem fábrica de cimento perto, que são produtos pesados, volumosos e com baixo custo, né? Você fala, mas cimento é caro. Não, cimento é barato, porque às vezes eu consigo comprar uma carreta de cimento por 20 mil reais. Né? Agora, uma carreta de óleo de soja eu vou pagar 300, 400 mil. Então, aí quando começa essas comparações, é muito caro transportar esses itens e que se torna inviável. Lembrando que, então, que a gente falou que começa a ser viável ferroviário para longas distâncias. Né? Então, se eu for pensar para transportar algo lá para o Pará, para Manaus, Roraima, que está bem distante da gente, aí compensaria eu mandar pelo ferroviário. Se eu fosse mandar algo para algum porto, para pensar para exportação, aí sim, ferroviário. Exemplo, para você, vamos imaginar que você cria uma fábrica de pré-moldados, onde você tem um produto diferenciado e que vai começar a fazer a exportação desses produtos. E como são produtos pesados, mas vão percorrer longas distâncias, aí fica sendo mais viável ser transportado pelo ferroviário do que pelo rodoviário, né? Como que eu vou fazer esse cálculo? Aí eu vou ter que fazer cotação de preços, né? Eu coloquei preços ali que são dos Estados Unidos, então não está real.
mas eu vou ter que comparar. Eu vou ter que ligar na empresa lá que faz transporte ferroviário. Com fé em Deus, em algum momento a gente vai ter o nosso Porto Seco aqui funcionando com essa transporte de cargas, né? A nossa plataforma multimodal, e a gente consegue ter fazer essa cotação e ver o que é mais viável. Provavelmente seria mais viável nessa situação específica que eu te falei. Você vai fazer um tijolo ecológico com produtos reciclados, algo do tipo, que é interessante para o mercado externo, aí compensa você começar a trabalhar com ferroviário e não com rodoviário. Mas para curtas distâncias aqui dentro da cidade ou do estado, ferroviário já não vai ser interessante. Tem outra pergunta aqui. A malha ferroviária de Anápolis vingou, Romualdo? Aqui a malha da Norte-Sul passa, mas ela não chega em lugar nenhum, né? Então, por isso que, para ser operacional, ela ainda não é interessante. Falta as ligações das áreas, né? Então, por isso que ainda não vingou e ainda não é tão utilizado. Utiliza-se em alguns pontos. Eu acho que tem um pedaço, esqueci o nome da cidade, de Segurupi, em Palmas até Anápolis, consegue fazer ligação. Em alguns momentos fazem aí, mas não faz a ligação completa igual do projeto inicial. E um problema maior das nossas ferrovias é que a bitola, onde que as rodas dos trens percorrem, não existe um padrão. Então, da Ferrovia Norte-Sul é da Transatlântica é outra. Então, o trem que percorre a Norte-Sul não vai percorrer a Transatlântica, por exemplo, porque não existe um padrão no Brasil. É outro problema também, falta de estratégia e de planejamento do governo em delimitar essas políticas para o transporte ferroviário. Ok? Mais alguém? Elivelton, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Senhor, Sim. já respondeu a minha pergunta que eu ia fazer e não deu tempo, mas eu ia falar sobre Porto Seco. Uhum. Mencionando aí, 70% da frota é caminhoneira, transporte nas estradas, rodovia, mas já respondeu. O Porto Seco ainda ele tem um futuro viável no Brasil ainda? Vamos falar só no estado de Goiás, tem um futuro viável ainda? Tem. Um Porto Seco, ele não o principal papel dele não é nem sobrecarga de transporte, nem específica de algum modal. O Porto Seco, ele é uma zona aduaneira secundária de interior, tá? Vocês vão estudar isso em logística internacional. Então, muitas cargas, elas são desembarcadas assim que chegam no porto de origem, por exemplo, chegou lá no Porto Santos. Mas toda a parte de aduaneira, toda a parte de desembaraço é feita num porto aduaneiro de interior, né? Que é o caso do Porto Seco de Anápolis. Se eu não me engano, tem uns 5 ou 6 no Brasil, né? Tem um em Manaus, tem outro no interior de São Paulo, acho que tem outro no Tocantins. Então, eles vêm direto para essas zonas aduaneiras do interior. E aqui ela fez todo esse embaraço aduaneiro da Receita Federal, da Vigilância Sanitária. Então, o papel do Porto Seco é fazer esse desembaraço e ser mais ágil no processo e desafogar os portos marítimos. Esse é o papel. O que precisa sair, de fato, é a plataforma multimodal, que é onde vai fazer a ligação entre os modais rodoviário, ferroviário e aéreo. Então, essa plataforma é para acontecer ali do lado do lado do Porto Seco, que é onde que passa as linhas férreas, mas que também está próximo do aeroporto e próximo ali das rodovias 153 e 060. Esse seria o objetivo da plataforma multimodal, que está difícil de sair. Sobre o aeroporto de carga, o senhor acha que vinga aqui em Anápolis vai sair do papel? Esse aeroporto de cargas, ele é um elefante branco.
a proposta dele, eu sei porque eu já fiz um TCC lá em cima com um aluno, ele era até da base, então a gente utilizou softwares da Boeing para fazer os cálculos, e o tamanho da pista é insuficiente para receber aviões de carga para ser viável, economicamente viável. Então, vai receber, no máximo, um avião igual um A319, um A320, igual esses que são comerciais da TAM, da Gol, esses menorzinhos. E ele não é economicamente viável para fazer tipo de transporte de cargas, como um Jumbo, um A300, um A77. A gente fez os cálculos, para descer um avião desse, teria que arrancar, por exemplo, a UEG do lugar. A extensão Certo, mas seria viável desde já? Seria viável desde já? Viável só que a localização dele assim, não é. Tô falando a questão nós que está formando na área de logística, futuramente, daqui 2, 3 anos, provavelmente deve estar pronto, mas seria viável nós focar, por exemplo, eu tenho interesse em trabalhar dentro do Porto Seco, na logística, ou no aeroporto de carga, se ele ficar pronto. Seria viável essa visão minha? Então, esquece aeroporto de cargas, meu amigo. Aquilo agora eu falei, o elefante branco. Não é viável o negócio ali que foi vendido. Foi vendido ali uma lebre falando que era coelho. Né? Então, os estudos apontam que ele não consegue descer aviões que seja economicamente viável. Né? Então, e ele nunca vai ser um aeroporto de transporte de passageiros também, porque a gente está muito grudado com Goiânia e grudado com Brasília. Então, ali é apenas estratégico se fosse cargas, mas eu não tenho a infraestrutura, eu não tenho o tamanho da pista é pequeno, o meu pavimentação não é o ideal. Então, tem uma série de pontos que deixa que o negócio seja inviável. Isso é obra do governo federal, né? É uma obra que acho que envolveu o governo federal, estadual e municipal. Isso ainda foi coisas do passado. Não prefiro nem falar o nome do É, de 3 órgãos. Hã? Mas já foi até entregue essa obra do aeroporto de carga, segundo eles já até inauguraram lá, mas não desce nada não, porque não é viável. Foi só para ganhar voto e falar que fez alguma coisa. Romualdo, Professor, mas não tem como aumentar essa pista para o outro lado, a não ser para o lado da UEG, não? Não tem, Não tem como? bairro. Tem bairro. Eu teria que desocupar mais pessoas. E ter essa, igual ele falou assim, não tem área de escape. Além de eu ter a pista, ainda eu tenho que, após a pista, eu tenho que ter uma distância bem grande sem contato com nada e ninguém. Né? Sem casa, sem mato, sem nada. E lá não tem isso. É uma situação bem delicada. E quando acaba... Então foi jogado fora, então. Oi? Então foi praticamente jogado fora. No máximo ali vai descer, igual eu falei para vocês, aviões pequenos. E para questões de econômico não é viável. Talvez uma coisa ou outra vai descer ali, mas um jumbo nunca vai descer. Acaba que ali vira uma pista reserva. Se acontece alguma coisa no aeroporto de Goiânia ou de Brasília. Agora o aeroporto de Goiânia agora vai ser internacional, né? Então deve ser para isso. Pois é, quero ver até pessoas. Enfim. Pessoal, então vamos encerrando por agora, tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida ou não? Não, né? Então, Valeu, professor, até mais. Então, bom descanso a todos, boa noite. Boa noite, com Deus a todos. Boa noite. Eu vou colocar de hoje até amanhã o pratique e mais os questionários para vocês responderem lá. E o prazo da última atividade eu vou colocar até sexta-feira para vocês responderem. Tranquilo. Boa noite, com Deus. Deus também.